Olá, alunos. Mais um vídeo a respeito dos juizados especiais criminais. No dia de hoje, nós estudaremos a segunda parte do artigo 69, caput da Lei 9.099. Como de praxe, então, vamos ao dispositivo. Bom, antes de fazer a leitura, gostaria só de falar duas coisas. A primeira é lembrá-los que nós estamos aqui começando o estudo da fase preliminar. Dos juizados especiais, tá bom? Então essa aqui é a fase preliminar disciplinada pela Lei 9.099. Começa aqui no artigo 69 e avança pelos próximos dispositivos. A segunda questão que eu queria lembrá-los é que nós já fizemos um vídeo da primeira parte. Nesse vídeo, nós estudamos essa aqui, olha, a primeira parte do artigo. Em específico, nós demos atenção a essa expressão aqui, olha, autoridade policial. Nós vimos alguns acórdãos, inclusive com entendimentos que são essenciais para vocês acompanharem a aula de hoje. Se vocês não assistiram ainda à última aula, a aula da primeira parte do artigo 69, eu os convido a primeiro assistir aquela para depois assistir a aula de hoje, tá bom? Porque tem conteúdo lá que você vai precisar para o dia de hoje. Até porque eu não vou repetir novamente aqueles acórdãos que traziam a natureza jurídica do termo circunstanciado. Aqueles acórdãos lá nós já estudamos na outra aula, não vou repeti-los, tá bom? Então, ótimo. Vamos lá ao artigo 69. A leitura dele diz o seguinte, olha. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Ótimo. Então, nós já identificamos aqui que tem bastante coisa para estudar no vídeo de hoje, né? Vamos, então, estudar essa expressão aqui agora, olha. Que será lavrado um termo circunstanciado. Vamos ver o que é esse termo circunstanciado. Alunos, é o seguinte, tá? Como nós já pudemos acompanhar na aula anterior, o termo circunstanciado, ele não é um procedimento de natureza investigativa, certo? E o que eu coloquei aqui para vocês? Olha, o termo circunstanciado é um termo para a constatação e registro do fato. Que fato é este? O fato é a infração penal de menor potencial ofensivo. Então, o termo circunstanciado é um termo, é um documento que vai constatar e registrar essa infração penal de menor potencial ofensivo. É como se ele fosse um caderno que vai documentar o fato, as suas circunstâncias, a qualificação das partes envolvidas e as principais informações sobre a infração penal de menor potencial ofensivo. Então, nesse termo circunstanciado, pensem que a autoridade que o preside, ela vai levantar dados, por exemplo, olha, sobre as circunstâncias em que foi praticada a infração penal de menor potencial ofensivo. Quando eu falo de circunstâncias, eu lembro do quê? Circunstâncias relativas ao local, circunstâncias relativas ao tempo, circunstâncias relativas ao modo em que foi praticada essa infração penal, como que ela foi praticada, quando que ela foi praticada, onde que ela foi praticada, como que aconteceu o fato. Vai haver ali a qualificação das partes. Identifica lá quem que é vítima, quem que é autor, será que teve testemunha? Aí a autoridade consta lá, olha, testemunha. Consta lá que fulano de tal é a vítima, com a sua qualificação, fulano de tal é o autor do fato,
com a sua qualificação. Então, identifica todo mundo. Indica ali a versão de um, a versão do outro. Enfim, levanta as principais informações sobre essa infração penal de menor potencial ofensivo. Então, é como se você tivesse, por exemplo, sido vítima de uma ameaça. Então, você procura a delegacia de polícia e diria ali, olha, aconteceu no dia tal, foi em tal lugar, foi verbalmente, fulano de tal presenciou. Aí a autoridade policial, que é responsável por lavrar esse termo circunstanciado, ela documenta tudo para que seja encaminhado esse caderno com as informações ao fórum, ok? Então, pessoal, só disso que eu falei aqui, nós já percebemos que é muito semelhante, acaba sendo muito semelhante ao inquérito policial, mas não é igual a ele. É semelhante, sim, lembra o inquérito policial. No inquérito policial, nós temos ele para aquelas outras infrações penais que são mais graves, né? Não são infrações penais de menor potencial ofensivo. Nas de menor potencial ofensivo, até pelo princípio da simplicidade, da informalidade, não é necessário instaurar um inquérito policial. O que se instaura é o termo circunstanciado. E esse termo circunstanciado ele vai conter o detalhamento do fato. Ele vai conter a constatação e o registro do fato. Até constei para vocês aqui o seguinte, olha, na teoria não se trata de um procedimento investigativo. Isso nós vimos nos acórdãos do vídeo anterior. No vídeo anterior nós vimos diversos acórdãos do Supremo Tribunal Federal afirmando categoricamente que, olha, não se trata de um procedimento investigativo. Então nós precisamos ter isso em mente, porque isso pode cair na sua prova. Então não se trata de um procedimento investigativo. Essa é uma afirmação que nós podemos fazer. Agora acontece o seguinte, muitas vezes a prática ela acaba sendo um pouquinho diferente da teoria, não é mesmo? E na prática é comum que esse procedimento, esse termo circunstanciado, acabe tendo algumas diligências para esclarecimento do fato e da sua autoria. É natural que no dia a dia tenha. Imagina, por exemplo, um caso em que a pessoa vai, faz o boletim de ocorrência, mas ela não sabe quem a ameaçou. Evidentemente, a autoridade policial ela precisa realizar procedimentos aqui investigatórios, algumas diligências para poder descobrir quem foi, para poder descobrir a autoria. Então, no dia a dia, na prática, a gente vê que são realizadas diligências que têm uma natureza investigatória. Acontece que nós não podemos nos esquecer a afirmação do STF, que é o que segue a doutrina mesmo. O que o STF diz, ele extrai da própria doutrina, que não é um procedimento investigatório. A natureza do termo circunstanciado não é essa. Mas sempre é bom saber que na prática, no dia a dia, muitas vezes são realizadas diligências, tá bom? Até porque nem sempre chega para a autoridade policial, lá no dia do registro da ocorrência, tudo bonitinho, tudo perfeito. Muitas vezes é necessário avançar um pouquinho, fazer algum tipo de diligência para melhor esclarecimento. Bom, e nesse slide aqui? Nesse slide aqui a gente vai estudar essa expressão que eu coloquei em verde para vocês, né? Ligada aqui a essa outra expressão aqui que está em azul. Que diz o seguinte, olha, que a autoridade policial encaminhará imediatamente ao juizado o quê? O termo circunstanciado mais autor do fato e vítima. Então, a ideia é que a própria autoridade policial remeta ao juizado especial o termo circunstanciado, que é aquele caderno com documentação e registro dos fatos, e leve também ao juizado o autor do fato e a vítima. Para quê? Para que eles participem da audiência preliminar. Veja que essa expressão aqui, imediatamente, ela já nos remete ao quê? Ao critério da celeridade do artigo 62 da Lei 9.099. Traz uma ideia de urgência, de premência, de presteza, rapidez. Então, frisem isso, tá bom? Porque o texto da lei, ele cai.
e o texto da lei é expresso, que a autoridade policial leva termo circunstanciado, a qual essa própria autoridade lavrou, mais autor do fato, mais vítima para o juizado, a fim de que lá no juizado ocorra a audiência preliminar. Eu constei aqui para vocês na letra B, olha, o seguinte. A ideia é que a autoridade policial, tão logo tome conhecimento da infração penal de menor potencial ofensivo, providencie seu imediato registro e documentação, bem como encaminhe não só o caderno, aquele termo circunstanciado ao GCRIM, mas também encaminhe ao GCRIM o autor do fato e a vítima, para que os dois participem da audiência preliminar. E olha, se fosse possível, né, que ocorresse até no mesmo dia. Olha essa ideia aqui, imediatamente. Se fosse possível que todo mundo fosse remetido lá para o juizado no mesmo dia. Documenta tudo e remete os documentos mais as pessoas para o juizado, a fim de que no juizado ocorra a audiência preliminar. Evidentemente, eu entendo que não haveria prejuízo de não acontecer necessariamente no mesmo dia esse encaminhamento das partes, né, na prática, diante da dificuldade do cotidiano, a autoridade policial remeter autor do fato e vítima em outra data, por exemplo. Entendo que não haveria um prejuízo, né, mas se fosse possível, até tudo no mesmo dia. Agora eu quero contar para vocês o quê? Que isso aqui, pessoal, isso aqui que está no artigo 69 é a teoria, é o desejo da lei. Nós precisamos entender que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, não é mesmo? Então assim, ok, a teoria é isso aqui, olha, e cai na sua prova, tá? Cai na sua prova do jeito que está aqui. Leia o dispositivo legal para que quando cair na sua prova, você saiba e consiga colocar nos termos em que está aqui. Se cair, especialmente numa questão de teste, né? Questão de teste, o examinador costuma repetir muito o texto legal. É isso que está aqui no artigo 69. Ele encaminha imediatamente ao juizado o termo circunstanciado que ele mesmo lavrou, junto com o autor do fato e vítima. Ótimo. Mas na prática, no dia a dia, saibam que o que é comum acontecer? É comum que a autoridade policial lavra o termo circunstanciado, mas não remete, não pega autor do fato e vítima pelos braços e leva lá no juizado. Não. É normal que só remete para o juizado o termo circunstanciado, aquele caderno sobre a infração penal de menor potencial ofensivo. E posteriormente o juizado expede a intimação e aí é intimado o autor do fato e vítima para comparecerem na audiência preliminar, tá bom? Então, só façam essa distinção aí da teoria, em que o ideal é que o próprio delegado de polícia leva todo mundo para o juizado, independentemente de mandado de intimação expedido pelo juizado especial criminal, e na prática, que é comum que essa ideia aí do delegado levar todo mundo não seja implementada, é comum que isso não aconteça. Então, o normal é que o delegado manda para o juizado só o termo circunstanciado e, posteriormente, o juizado expede o mandado de intimação para que todos compareçam à audiência preliminar. Agora, então, nós vamos fazer o estudo, olha, dessa expressão final aqui, que é providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Como eu citei para vocês, autor do fato, vítima e o termo circunstanciado são encaminhados imediatamente ao juizado. Acontece que há algumas diligências que não vão ficar prontas imediatamente, então elas não conseguem acompanhar o termo circunstanciado, elas não conseguem ser documentadas a tempo para serem encaminhadas junto com o termo circunstanciado. O que acontece então? Então, a autoridade policial que lavrou esse termo circunstanciado, ele providencia a requisição dessas diligências, são os exames periciais necessários para a elucidação do fato. Um exemplo que eu constei para vocês aqui na letra C, eu creio que vai ser fácil de compreender. Imagine que essa infração penal de menor potencial ofensivo é uma lesão corporal de natureza leve. Ora, se é uma lesão corporal de natureza leve, eu preciso de um laudo atestando a natureza da lesão e até a existência dessa lesão. Ótimo. Então, a autoridade policial ela faz a requisição do laudo pericial, esse laudo para atestar a natureza e a existência da lesão, mas sem prejuízo dessa requisição, já que o laudo vai demorar para ficar pronto, a autoridade imediatamente ela já faz o encaminhamento de todo mundo ao GCRIM, para que o pessoal já passe pela audiência preliminar. Então veja que eles passam pela audiência preliminar independentemente da juntada
dos laudos aos autos. Essa audiência preliminar ela pode acontecer ainda que os laudos não tenham sido juntados aos autos. Perfeito? Aí eu constei para vocês aqui, olha, na letra B. Evidentemente, essas diligências elas levam mais tempo, portanto elas não podem ser levadas imediatamente ao GCRIM. Quando futuramente esse laudo for elaborado pelo perito, aí sim ele será juntado aos autos do termo circunstanciado. Então, pessoal, é isso, tá? Considerando o princípio da celeridade, o legislador optou por realizar essa audiência preliminar o mais rápido possível, ainda que ainda não tenha sido elaborado, ainda não tenha ficado pronto o laudo pericial. Então já faz essa audiência preliminar com todo mundo, a autoridade já encaminha todo mundo para o GCRIM para fazer essa audiência preliminar, e futuramente, quando o exame pericial ficar pronto, aí ele vai ser juntado. O que a autoridade policial apenas faz é uma requisição da perícia, encaminha essa requisição para o setor de perícias, e aí, posteriormente, no futuro, o setor de perícias faz o laudo e providencia a juntada aos autos. Ok? Então é isso, espero que tenham gostado da aula e até o próximo vídeo.